Vamos para frente. Ainda no artigo 6º, diz o 9º inciso, averiguar a vida pregressa do indiciado, mais uma vez indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Gente, não cabe ao delegado fazer um juízo de valor. Olhe, fulano de tal, é mau caráter, foi ele que matou mesmo. Isso não é papel do delegado. O delegado no inquérito policial deve colher os elementos de autoria, deve colher os elementos de materialidade, dizer, olha, tá aqui, ó. Tudo leva a crer que esse indivíduo realmente cometeu esse crime. Eu tenho a palavra da vítima, eu tenho a palavra de testemunhas. Veja a contradição no depoimento dele, quando ele diz isso e não diz aquilo outro. A materialidade é realmente nesse sentido, essa substância é droga, a sede da lesão foi aqui na altura do peito, enfim, autoria e materialidade. Mas aí o inciso 9 fala exatamente disso, ó, do delegado colher essas primeiras impressões de como essa pessoa chegou na delegacia, como se comportou, se trabalha, se não trabalha, se estuda, se contribui, se tem uma péssima relação na família. Veja, quando a gente diz que o delegado não pode fazer juízo de valor, é um juízo de valor sobre a conduta, sobre a culpabilidade. Mas é natural que você agora, quando está me assistindo em casa, está fazendo um juízo de valor. Rapaz, ó, Luiz Carlos, ele fala assim, fala assado, veja como é que ele se veste. É natural, a gente fala o tempo todo, sempre está fazendo o juízo de valor das pessoas. É natural, você sabe disso. Mas o que está em jogo aqui é o seguinte, ó, que o juízo de valor não contra o com relação ao fato, mas um juízo de valor referente a essa pessoa é importante. E por que é importante fazer esses registros? Muitas vezes, quando o indivíduo é apresentado à autoridade policial, ele está lá nervoso, está com sintomas de embriaguez, de uso de drogas, e daqui a 1 ano e meio, quando acontecer a audiência de instrução e julgamento, a depender aí do local, aí ele vai dizer, não, doutor, eu agora sou um homem de bem, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero sustentar a minha família, eu agora tenho uma religião, enfim. Para o direito penal, o que interessa é o tempo do crime, não agora. Lembre-se disso. É importante na recuperação do ser humano. Outra coisa, na dosimetria da pena, quando o juiz avaliar as circunstâncias judiciais, essas informações de como é a conduta desse indivíduo, a personalidade do indivíduo, ela deve estar registrada em algum lugar. E por que tem que estar registrada em algum lugar? Porque ela não vai poder ser valorada negativamente. O juiz ele não vai aumentar a pena base se ele não tiver elementos que permitam que faça essa valoração negativa. Então, se eu não tenho nenhum elemento de como ele é, de como ele se comporta, de como é a convivência dele dentro da sociedade, como é a conduta dele, eu tenho que fixar a pena no mínimo e nunca no meio ou no máximo. Entenderam, gente? Então, essa informação que o delegado registra é importante lá para frente. Existe um tipo de inquérito policial que pela lei, e aí está aí ó, o detalhezinho do concurso, o delegado ele realmente vai ter que fazer um juízo de valor sobre a conduta. Diz respeito aos crimes que envolvem drogas, substâncias entorpecentes. Vá lá na Lei 11.343 de 2006, no artigo 52. Diz assim, mais ou menos, fim dos prazos a que se refere o artigo anterior, porque o artigo 51 vai dizer quais são os prazos do inquérito policial. Aí a autoridade policial deve elaborar um relatório circunstanciado, ou seja, a autoridade policial ela vai ter que dizer, justificando a imputação daquele determinado tipo, do indiciamento. Então a autoridade policial vai ter que fazer um juízo de valor em relação a esses crimes que envolvem entorpecente. Mas para o resto, esse juízo de valor se limita ao que dispõe o inciso 9 aí, de como é o estado de ânimo, como é a conduta, como é que é a convivência. Essa é a regra de não fazer juízo de valor sobre a conduta. Só faz quando se envolver, quando o fato supostamente criminoso envolver algum daqueles crimes de tráfico de drogas, de associação ao tráfico e por aí vai. Entenderam, gente? Vamos lá, vamos continuar. Vamos analisar agora o artigo 7º do Código de Processo Penal. É interessante, tem muita coisa para falar aqui, ó. Vê só. Tela cheia. O artigo 7º do Código de Processo Penal.
para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, qual é a primeira discussão que vem aqui? O investigado, ele está obrigado a participar desta reconstituição? Claro que não. Existe princípio chamado princípio da não autoincriminação, previsto em disposições internacionais, tratados que foram ratificados pela República Federativa do Brasil. Você pode encontrar essa expressão em latim, nemo tenetur si detegere, nemo tenetur si ipsum accusare ou nemo tenetur si ipsum prodere. Ou seja, ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo. Disso deflui, gente, obviamente, o direito ao silêncio. O direito ao silêncio diz que há essa opção do acusado permanecer calado, e permanecer calado não importa em confissão. Não existe essa máxima aqui do quem cala consente. Ele não está obrigado a falar. É interessante que o direito ao silêncio, que é previsto constitucionalmente ao acusado, também é extensível às testemunhas. Mas adiante eu vou explicar isso melhor. Testemunha não pode mentir, mas ficar em silêncio pode. Volta aí para a tela cheia que eu vou mostrar aqui para vocês um julgado do STF, quando diz aí, ó, que nas comissões parlamentares de inquérito, lá no finalzinho ele vai dizer, ó, direito ao silêncio, garantia contra a autoincriminação e comunicação com o advogado, aplicabilidade plena, a existência de procedimento penal investigatório em tramitação no órgão judiciário competente não impede a realização da atividade apuratória por uma comissão parlamentar de inquérito, ainda que seus objetos sejam correlatos, pois cada qual tem uma amplitude distinta. Olha aí, gente, a jurisprudência pacífica desta Corte assegurar-se ao convocado para depor perante a CPI o privilégio contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. O HC 100.341, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E tem outros tantos julgados aí, gente. E aí eu posso dar até referências a vocês aí, ó. O HC, por exemplo, 96.219, de relatoria do ministro Celso Melo. Muito interessante quando fala aí, ó, que